colegas vereadores, e aos que nos assistem e aos que vão nos ouvir. Nós ficamos algumas sessões aí sem ocupar esse espaço, em função das tribunas e tudo mais. Então tem alguns assuntos assim bem pontuais que eu vou tentar abordar rapidamente. Com relação à reposição, vou voltar um pouco no tempo, vou pegar os últimos prefeitos, a reposição ou aumento. O aumento é fora o índice, né? A reposição é o índice. Então, o que aconteceu desde lá do governo Beto? O prefeito Beto, na época, nos 4 anos de mandato dele, além da inflação, então, além do índice, ele repôs para o funcionalismo público 5,09%. O governo Clery foi um governo que concedeu mais aumento. Então, nos seus primeiros 4 anos de mandato, ele além do índice, ele repôs 15,16%. E ainda o governo Clery teve mais um ano que ele ficou, depois ele renunciou. Nesse ano, ele repôs mais 3,20%. Aí assumiu o ex-prefeito, que é o Zé. Nesses 3 anos seguintes, ele repôs, além da inflação, 2,7% em 3 anos. E no mandato anterior, no primeiro ano do mandato anterior, ele não deu o índice, deu 1,14 a menos que o índice. E no segundo ano deu 2,13 além do índice e 1,1 no ano seguinte, e no último ano 0. Deu só o índice. Então, assim, com relação à reposição e ao nosso governo, quem esteve, e a maioria dos vereadores aqui estiveram na reunião com o sindicato, ouviu claramente a ideia do prefeito e o prefeito também ouviu a proposta do sindicato. Nesse ano, nesse momento, agora entrou para repor o índice anterior, e a ideia da administração é dar como aumento real, mas não seria um aumento real, daquilo que nós perdemos de 5 e alguma coisa ali do ano anterior. Então, essa é a ideia. Agora veio a reposição. Posteriormente, vem os 5 e alguma coisa. E se no resto, de repente, tem uma discussão com relação ao magistério para esse ano ainda, e se nos outros 2 anos for um aumento real acima da inflação de 2%, vai ser a mesma coisa do governo anterior. Se for mais, é melhor. Tá? Então, só para esclarecer essa questão. E eu não estou dizendo que isso vai acontecer assim. Estou dizendo que a ideia do prefeito é trabalhar forte, valorizando a categoria do funcionalismo. E com relação ao aumento do índice de gasto em pessoal, também claramente foi colocado na reunião dos funcionários do sindicato. O que provocou isso? Que é desde o ano passado, aquele aporte passado para o Fundo de Previdência passou a contar como índice de funcionários. Então é claramente isso, não tem aumento de pessoal, de funcionários e tudo mais, inserido nessa questão. Mas assim, agora rapidamente falar um pouco do trabalho do vereador, meu e dos colegas, que nós nos reunimos com a administração municipal lá em final de janeiro, colocando a situação crítica dos agricultores do nosso município com relação à estiagem. Então, para o município tomar algumas medidas, algumas ações, e vou falar hoje só, única e exclusivamente, da questão dos que têm contratos com o fundo o FAPER, Fundo de Apoio aos Nossos Produtores Rurais. Então,
foi colocado por nós uma sugestão de que o município, pelo menos, na verdade, a gente queria até que isentassem algumas questões, mas, em função da renúncia de receitas e tudo mais, se achou melhor, então, por prorrogar as parcelas por um período que, possivelmente, nessa semana entra, então, um projeto de lei para nós modificarmos a lei do FAPER. Então, isso a administração entendeu, isso foi passado, foi conversado na reunião do Conselho de Agropecuária, e as reivindicações dos nossos agricultores para que se amenize essa situação, aqueles que estão, todos sofreram com a estiagem, e aqueles que têm parcelas, então, do FAPER, que tenha uma prorrogação desse prazo. Tenho trabalhado e conversado com alguns colegas e especialmente com o vereador secretário Nader, para nós trabalharmos urgentemente, eu falei já numa sessão anterior, um projeto de preservação e recuperação de nascentes. Muito problemático a questão, todo mundo querendo trabalhar poços artesianos e tudo mais, eu não sou contra, né, acho interessante, mas quando começou a aumentar as redes com poços artesianos e tudo mais, muitos agricultores, e não só agricultores, abandonaram aquele local onde era uma nascente. Então nós estamos trabalhando num projeto coletivamente, com bancada, com executivo e com alguns agricultores e com pessoal, colegas funcionários, para trabalhar essa questão. Um projeto de incentivo à preservação e recuperação de nascentes a nível de município. O vereador João aí está pedindo uma parte. Tive a felicidade, semana passada, quinta-feira, estar na abertura da feira de Campo Novo. E bem aquilo que tu falastes me ocorreu agora para relembrar. Até tinha muitos palestrantes lá, mas... É só a caixa de retorno, está saindo bom na gravação. O que me deixou interessante quando a deputada Zilá falou, sabe, isso me deu, quando eu estava lá no pavilhão lá, ela tinha 5 minutos para falar, mas quando ela falou, isso é um sentimento dela, ela diz assim, vamos começar a preservar águas e nascentes, porque hoje, quantas que foram destruídas e neste momento, cada um tem que se relembrar a falta de água, se uma dessas nascentes não faz diferença, ela disse. E ela disse, porque hoje, se o povo não se conscientizar com as nascentes de águas, que hoje o tempo que são intempéries, o tempo secas, essas coisas, chega mais uns anos que o Estado e o município só se preocupa mais com água, que pode ser facilitado, e com cestas básicas para atender seu povo. Sabe, se quando ouço falar de uma deputada, com certeza ela está preocupada. Obrigado. Muito bom, seu João. A questão desse projeto de recuperação e conservação de nascentes, a gente vai abordar assim com mais precisão, com mais tempo, numa próxima oportunidade. Hoje à tarde nós tivemos a oportunidade de estar reunidos com as direções, professores e os técnicos que vão trabalhar, e a coordenação, no caso, e o prefeito esteve presente, o programa Semendo nesse ano, Semendo Educação e Saúde na Agricultura Familiar nesse ano, a nível de município. Muito importante a reunião, muito importante a participação, e principalmente pela primeira vez, depois de um monte de anos, aí a gente viu a presença do prefeito nessa reunião, colocando claramente a ideia, a intenção, e ouvindo os diretores, professores e os técnicos e a coordenação do programa Semendo. Então, a partir desse mês de março, nós já teremos início, então, das aulas do programa Semendo, Educação e Saúde na Agricultura Familiar, e eu quero fazer um apelo a todos os pais que têm filhos que moram e residem no interior. São 4 escolas do programa Semendo. Vamos dar prioridade a essas escolas. O município vai fazer todo o empenho para trabalhar o jovem do interior com
um conteúdo diferente, com aulas técnicas, com visitas técnicas, com projetos, para modificar a realidade e o pensamento de alguns jovens a nível de meio rural. Então, quem reside no interior, dê preferência para que seus filhos estudem nas escolas do interior, porque elas têm vaga e estão lá à disposição. Com relação à imprensa, para terminar então, eu, no início de vereador aqui nessa casa, nós pagávamos inclusive para uma rádio divulgar a sessão da Câmara. Nós pagávamos, e eu pagava, para publicar coluna num jornal aí. E pagávamos, assim, e a Câmara hoje paga para divulgação na rádio e tudo mais. Eu não pago imprensa nenhuma, não, de jeito nenhum. Pagava, mas no momento de divulgar alguma questão, eles olharam quem paga mais. E talvez alguns estão analisando essa questão, né, e pensando que talvez seja assim, dessa forma que se trabalha. Eu não penso assim, mas as minhas divulgações eu faço no WhatsApp, eu faço o Facebook, é pouco, mas de vez em quando posto alguma coisa. E a imprensa tem que sobreviver da forma como ela entenda que tem que fazer. E aqueles que querem divulgar, que divulguem, né? E cobrem aquilo que não está sendo publicado de forma correta na medida oficial que existe para ser coberto. Muito boa noite. Obrigado, vereador.